Um recente surto de sarampo no estado de São Paulo está levantando questionamentos sobre a onda anti-vacinação que cresce em todo o mundo. Já são mais de 500 casos confirmados e mesmo assim as pessoas estão deixando de se vacinar. O que será que está levantando questionamentos sobre a eficácia das vacinas que já salvaram milhões de pessoas no mundo desde que elas foram descobertas? No programa de hoje a gente fala sobre vacinação. E quem nos acompanha é o Dr. Diogo Pena, que é pediatra e diretor clínico do Casu Hospital Irmã Denise. Tudo bem, Diogo? Tudo jóia. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Saúde em Dia, você já é de casa, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma imensa satisfação estar podendo contribuir e passando essas informações necessárias para toda a população, né? Isso. Ainda mais um assunto que eu particularmente gosto muito de discutir sobre vacinação e também a onda anti-vacinação, né? Eu nasci numa época que era muito comum a gente ir ao posto de saúde vacinar, era meio que um ritual mesmo entre as famílias. E a gente vê nas pesquisas que isso tem mudado, né? As pessoas têm se vacinado menos, porque a gente tem visto algumas doenças voltando. Por que isso está mudando, Diogo? Na verdade, a vacinação em si, né, foi uma das grandes descobertas em prol que mudou os paradigmas em relação à saúde, em relação à promoção e prevenção de doenças, né, bem como também erradicação de algumas doenças, né, e a gente vê algumas doenças que eram consideradas até então erradicadas, está voltando, né. Mas enfim, existe o calendário vacinal. Na verdade, o calendário vacinal ele mudou em algumas coisas, teve alguns pequenos ajustes. Por exemplo, o BCG, que é a vacina que a gente toma ao nascer, antes tinha um reforço aos 10 anos, hoje não existe mais. Existem algumas novas vacinas que foram implementadas dentro do cartão, do calendário vacinal, mas é muito importante a gente enfatizar realmente a importância de se vacinar. E essa onda anti-vacinação, isso é muito importante a gente discutir, porque na maioria das vezes as pessoas que deixam de vacinar são por notícias infundadas que não têm comprovação científica nenhuma, ou seja, são os famosos fake news, né? As informações que não têm fundação científica nenhuma. Você comentou, Diogo, algum dos motivos que está levando as pessoas a se vacinarem menos, né, que é a mudança do calendário vacinal. Você poderia citar alguns outros motivos, né, e também um pouquinho dessa descrença que as pessoas estão tendo em relação às vacinas? Na verdade, isso são por critérios que ocorrem, né? Eu vou pegar exemplos, né? Em 2015, uma das vacinas que a gente tem hoje é do vírus influenza, né? A vacina para gripe, falando, né? Em 2015, soltaram a notícia de que existiam lotes da vacina que estavam vindo infectados para matar idosos. Entendeu? Sim, aí a gente teve uma queda, a gente não conseguiu alcançar os números desejados da campanha da vacinação. Enfim, a gente acaba ocorrendo uma exposição maior das pessoas ali susceptíveis a pegar a doença, essas coisas. Existe um maior número de diagnóstico de casos de gripe. Assim, são notícias que são criadas. Um exemplo, aí você vê quando as doenças começam a aparecer, aí cria aquele todo alvoroço. A gente em Caratinga, se eu não me engano, foi em janeiro de 2016 ou 2017, quando a gente teve aqueles casos de febre amarela, 2017. né? A gente teve inúmeras pessoas que nunca tinham vacinado de febre amarela e faz parte do calendário vacinal lá da infância, né? Assim, é uma doença extremamente grave, né, quando ocorre, e a forma de prevenção dela é somente através da vacinação, entendeu? Assim, aí você via, aí quando começa a surgir os casos das doenças, óbitos relacionados às doenças, as pessoas vão começar a antenar, ficar preocupadas, aí dá aquelas filas de vacinação, acaba a vacina, essas coisas, sendo que é um negócio que tem sempre ali à disposição da população, né? Recentemente, houve um caso de uma criança que teve uma complicação da vacinação de febre amarela. Ela desenvolveu uma febre amarela vacinal. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer raramente. Na cidade de onde que essa criança inúmeras crianças já não estão vacinando mais. Porque as pessoas ficaram com medo. Com medo de pegar, mas assim,
é uma coisa extremamente rara. Assim, e se fosse uma coisa realmente que colocasse a população em risco, jamais existiria o calendário vacinal. Com certeza. Além da questão do medo, dos efeitos colaterais, que eu acho que é um dos grandes fatores, acho que também as pessoas, como muitas das doenças que são controladas com as vacinas já estão praticamente erradicadas ou outras já estão erradicadas, a gente esquece que essas doenças já existiram e aí, consequentemente, a gente acha que não há necessidade de ser vacinado mais. Por exemplo, a varíola já não existe mais, foi uma das primeiras doenças, né, que tiveram vacina contra. A poliomielite, né, que foi uma das doenças também que já estão praticamente erradicadas no mundo e agora está começando a voltar. E o sarampo, que está voltando agora, a gente está com um surto, né, em alguns estados do país. E eu queria que você falasse um pouquinho, Diogo, quais foram os benefícios, você até citou, né, que foi um dos maiores avanços na medicina, né, do mundo. Quais outros avanços que as vacinas trouxeram para a humanidade? Na verdade, a vacinação em si, ela interfere num sistema como um todo, né? Por exemplo, se eu vou me vacinar de febre amarela, a probabilidade de eu pegar a doença vai ser mínima, porque eu vou desenvolver a imunidade para a doença. Consequentemente, às vezes você que não é vacinada, a probabilidade de você adquirir a doença também vai diminuir pelo fato de eu estar vacinado, né? Por isso que é muito importante a vacinação, né? Porque a vacinação, a gente desenvolve uma imunização ativa, né? Existem diferentes tipos de vacina, com vacina inativas e vacina atenuadas, né? Através dessa vacinação, o nosso organismo desenvolve a imunidade para determinado tipo de doença. Existem algumas vacinas que é para a vida inteira, por exemplo, a febre amarela. Já foi comprovado que uma única vacinação a gente consegue imunidade para toda a vida. Mas existem vacinas que periodicamente a gente precisa fazer o reforço dela, né? E assim, o grande avanço mesmo é a gente conseguir prevenir essas doenças que eram altamente letais. Por exemplo, a tuberculose, hoje a gente tem a BCG, existem outras doenças que são muito graves, por exemplo, meningite. O ano passado teve o caso do neto do Lula, né, que levantou a hipótese de ser uma meningococcemia. Enfim, existem formas de prevenção dessas doenças graves através da vacinação, né? E essas doenças realmente, quando elas vêm a desenvolver na criança ou no adulto, qualquer pessoa que seja, geralmente são muito graves e com alta incidência de óbito, né? Por isso que é muito importante a vacinação. E, Diogo, no nosso país a gente é muito beneficiado, né? Que o Brasil possui um dos maiores programas de imunização do mundo, que é gratuito, né? E, acho que, se não me engano, o programa de imunização do Brasil, ele possui mais de 19 vacinas gratuitas. Existe algum receio da população em relação às vacinas que são gratuitas pelo SUS, em relação às vacinas que você toma na rede particular? Existe diferença entre essas vacinas? Não existe diferença das vacinas, ou seja, melhor dizendo, das doenças que são prevenidas, né? O que acontece? As vacinas, elas são determinadas para determinado tipo de doença. Por exemplo, a vacina de sarampo é de sarampo. Tem ela tanto no particular quanto na unidade de saúde. Só que, como você disse, o nosso programa de imunização nacional é um dos melhores que tem no mundo. Tá? A gente tem imunização para diversos tipos de doenças, né? E assim, é importante ressaltar que existem algumas doenças que a gente não possui a vacinação no ambiente público, né? Por exemplo, a meningite tipo B, a gente não tem vacina de meningite tipo B na rede pública, mas a gente tem na rede privada. Existem algumas tipos de vacinas, por exemplo, a vacina DTP, existe ela na unidade base de saúde, mas a vacina DTPA, a vacina celular, que às vezes tem menor risco de desenvolver efeitos colaterais, a gente vai achar somente na rede privada. Existe essas pequenas diferenciação e algumas doenças que a gente não consegue a vacinação no meio público, né? Mas assim, a prevenção das vacinas que são fornecidas na rede pública, elas são de total segurança, são vacinas muito boa, com estudo em cima disso, né, e realmente comprovada a eficácia delas. Ou seja, você falou que existe algumas vacinas que não são conseguidas no meio público, mas a vacina para sarampo, por exemplo, do SUS é igual a vacina para sarampo que eu for tomar na rede particular. Sim, ela vai prevenir. Tem a mesma eficácia e a mesma segurança. Sim, a função da vacina é fazer a prevenção e desenvolver imunidade para determinado tipo de doença.
e ela está apta para fazer aquela função ali, tanto da rede pública quanto da rede privada. Como a gente sabe, esse assunto tem inúmeros mitos e no próximo bloco a gente vai falar sobre eles. A gente já volta. No programa de hoje a gente está falando sobre vacinação e também sobre os mitos relacionados a esse tema. Eu acredito que um dos maiores mitos envolvendo esse tema, Diogo, é a questão das vacinas que causam autismo, né? Esse assunto ficou em voga, acredito que no final da década de 90, quando um pesquisador publicou um artigo dizendo que a vacina contra, se não me engano, acho que a tríplice, estaria causando autismo em crianças. Esse assunto foi até desacreditado depois, mas o estrago já estava causado. E esse argumento continua sendo usado em relação, pelas pessoas que acreditam que as vacinas fazem mal. Existe algum fundamento nessa história? Obviamente que sempre surgem essas questões, mas assim, não tem nada comprovado cientificamente, até porque, por exemplo, se existe comprovação científica de que uma vacina causa autismo, ela seria suspensa do calendário vacinal, obviamente, né? Até porque existe o programa de imunização e milhões de crianças são vacinadas e não existe relatos, né? Mas assim, isso infelizmente atrapalha muito as campanhas de prevenção, né, da vacinação. Que nem eu citei o caso da gripe, que já existiu o caso de febre amarela, HPV existiu, salvo engano foi no último ano, a correlação da vacinação da HPV com Guillain-Barré, né, que é uma doença neurológica, mas assim, são meramente mitos que ocorrem, né, e infelizmente isso interfere nas vacinações, né? Até você conscientizar eu acho que é mais difícil você tirar esse mito da população. A partir do momento que ela cria aquela verdade ali para ela, você desmitificar aquilo é meio difícil. Que difícil, né? Assim, mas é muito importante a gente ressaltar que todas as vacinas que existem hoje no calendário vacinal, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, são vacinas de extremamente segurança, são vacinas muito importantes para a saúde da criança, do adolescente e do adulto, e o calendário vacinal ele não é só da criança, a gente tem vacina do recém-nascido até o idoso, né? Assim, e é muito importante a gente manter o calendário vacinal em dia, né? Porque realmente a gente consegue prevenir muitas doenças que são extremamente graves para a saúde da população de uma forma em geral. Eu acho que muito dessa questão dos mitos também, além da ajuda que a internet, pro lado ruim, acaba dando, né, é que as pessoas não entendem o mecanismo de funcionamento das vacinas. E como que as vacinas funcionam no nosso organismo? Na verdade, que nem eu disse, existem vacinas que elas são virais, vacinas bacterianas, mas de uma forma em geral, falando de uma forma simplificada aqui, existem as vacinas que são atenuadas, né, que são vacinas teoricamente são vacinas que estão vivas, mas estão atenuadas. Elas vão fazer o quê? Ter uma resposta imunológica, elas vão fazer com que o organismo desenvolva uma produção de anticorpos para aquele determinado tipo de bactéria, enfim. E existe também as vacinas inativas, geralmente vírus vivos inativos ou atenuados. Os inativos, geralmente, eles são por resposta humoral do organismo. Eles não têm a estimulação em si celular, ou seja, eles estão mortos, né? Aquelas partículas ali, elas vão produzir uma resposta humoral do organismo que também vão levar essa imunidade. Normalmente essas vacinas inativas, elas têm que de tempo em tempo você fazer o reforço delas, né? E essa questão da resposta imunológica é que gera uma memória no nosso organismo, né? Que faz com que, se caso eu entre em contato com a doença, eu não fique doente, não é? Sim, um exemplo é a meningite, né? Aí você vai, vou dar um exemplo aqui, você vai
receber a vacinação de meningite tipo B, meningo B, né? Você vai, através da vacinação ali, com contato com aquele antígeno, o seu organismo vai ser estimulado a produzir um anticorpo para aquele determinado tipo de antígeno. Ou seja, você cria uma memória imunológica, né? Assim sendo, daqui 1 ano, 2 anos, se você tem um contato com aquela bactéria ali, a meningite tipo B, você já vai ter essa memória imunológica, ou seja, o seu organismo já vai conseguir combater aquela bactéria e fazer com que você não desenvolva a doença. Mediante esse mecanismo que você explicou, por que algumas vacinas e algumas pessoas têm efeitos colaterais quando elas são vacinadas? Na verdade, os efeitos colaterais, eles têm correlação, às vezes, por exemplo, que nem eu disse, das vacinas atenuadas. Elas são às vezes, micro-organismos que estão ali, que eles vão desenvolver na pessoa uma resposta imunológica mesmo. É como se a pessoa estivesse desenvolvendo a doença e combatendo ela, entendeu? Porque o nosso organismo não consegue diferenciar se aquilo é a doença ou se é uma vacinação. A gente não consegue fazer essa diferenciação. A gente faz a resposta, ou seja, então a pessoa pode desenvolver determinados sintomas como se fosse da doença, mas de forma mais branda, né? E existem também algumas respostas que são relacionadas à resposta imunológica. Por exemplo, febre. Febre é uma reação imunológica que a gente pode ter a qualquer infecção que a gente tenha, né? Seja viral, seja bacteriana, enfim. A gente, através da resposta imunológica, a gente pode desenvolver o quadro de febre, entendeu? A gente pode ter dor local, hiperemia. Isso são sinais e efeitos colaterais que podem ocorrer em qualquer vacinação. Como você falou, Diogo, os efeitos colaterais eles são muito brandos, né? E proporcionalmente à proteção que as vacinas dão, eles não deveria deixar com que as pessoas deixassem de se vacinar. Mas eu li também que o fato das doenças a maioria dessas doenças, né, terem sido erradicadas, faz com que a gente esqueça que as doenças existam e foque mais nos efeitos colaterais. Então, por exemplo, se de 100 pessoas, né, que eu vou dar um número bem baixo, se de 100 pessoas se vacinaram contra o sarampo, por exemplo, e 10 tiveram um efeito colateral, a gente vai ficar mais alarmado com esses 10 efeitos colaterais do que com as outras 90 pessoas que foram imunizadas. E acaba que a gente usa isso como um pretexto também, né, no caso a maioria das pessoas, para não se vacinar. Isso procede? Realmente procede, porque infelizmente a gente foca muito naquilo que eu disse. Às vezes é o que a gente fala, às vezes tem 100 qualidades, tem um defeito, a gente foca no defeito, né? Mas assim, é muito importante a conscientização, né? O trabalho do dia a dia da equipe em si de saúde, né? Quando a gente se trata de vacinação, é atenção básica, atenção primária em saúde, né? É a equipe normalmente estratégia de saúde da família, que é o ESF, o PSF, né? É de suma importância os agentes comunitários de saúde, o profissional da enfermagem, o enfermeiro, o pediatra, o médico do PSF, está orientando em si a população na forma em geral, né? Qual que é a importância, por que vacinar, se tem efeito colateral. Não adianta você falar com um paciente que não tem, pode desenvolver efeitos colaterais sim, mas saber que aquilo ali é passageiro, que aquilo ali não vai ter nenhuma consequência maior, que por exemplo, não, a criança vai dar febre, pode dar febre, obviamente que pode dar febre, mas tem remédio para febre, e se ela for dar febre, ela vai dar 2, 3 dias no máximo de febre, depois vai passar aquele efeito. Entendeu? Mas a mãe tem que saber, por exemplo, existe a vacinação desde quando a criança já nasce. Ela toma vacina de BCG e hepatite B. Aí com 2 meses tem vacinação, com 3 meses tem, com 5, 6, enfim. O porquê de estar vacinando todo mês, né? Assim, é muito importante o pediatra, principalmente nessa questão da criança, estar orientando isso para a mãe. Vai vacinar, vai ter efeito colateral, mas é de suma importância que faça a vacinação, que se incumpra o calendário vacinal. E os riscos de se ter a doença são muito maiores em relação aos riscos dos efeitos colaterais, né, que são mínimos, como você comentou. Essa questão da antivacinação, ela é muito fomentada pelas redes sociais, né, pela internet, que é uma fonte de informação muito boa, mas acaba que dá espaço para coisas erradas também. Essa questão da onda antivacinação,
é muito fomentada pelos vídeos no YouTube, né? Que inclusive o YouTube mudou a forma de monetização dos vídeos para poder remover esses vídeos que incentivam informações erradas. Como que a população pode proceder no caso de dúvida, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube ou li uma informação errada em relação às vacinas, estou em dúvida, como que a população pode proceder nesse caso? Na verdade, sempre procurar informação em uma fonte segura, né? Procurar o profissional de saúde, o enfermeiro, o médico, o profissional de sua confiança. Por exemplo, se é uma criança, a mãe vai levar no pediatra, né? Se eu pertenço àquela unidade básica de saúde, eu vou procurar um médico, vou procurar um enfermeiro daquela unidade para procurar me informar da forma correta. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o surto de sarampo que está acontecendo em São Paulo e também em outros estados do país. A gente já volta. Em 2016, a Organização Pan-Americana de Saúde concedeu ao Brasil o certificado de país livre de sarampo. Porém, a gente perdeu esse título por conta dos surtos que começaram no ano passado e ganharam força esse ano. Diogo, o que é o sarampo? O sarampo é uma doença, né, viral, ou seja, transmitida por um vírus, né, que ela manifesta principalmente nos indivíduos como se fosse um quadro de gripe forte, com lacrimejamento, hiperemia ocular, queda do estado geral, né? E também tem uma característica do sarampo em si, que é uma alteração exantemática na pele, né? Aquele vermelhidão em si, né? Uhum. E é muito importante fazer o diagnóstico porque a pessoa que está com sarampo é uma doença altamente transmissível, né? A gente fazer o diagnóstico para que evitar o contato daquela pessoa com outras pessoas que possam estar levando a doença. É importante hoje, que nem você citou, em 2016 o Brasil ganhou o título que tinha sido erradicado, né? E voltou novamente porque houve diagnósticos confirmados de sarampo em nosso país. E qual que é o método mais eficaz de se evitar o sarampo? Através da vacinação, né? A vacina triviral que a gente toma. E assim, com 1 ano de idade, né? Que é feita essa vacinação. E assim, é o método mais eficaz, é o método que a gente tem de se prevenir mesmo a doença, é este, né? Assim, e é uma das vacinações que está incluso no programa de imunização do nosso país, né? Assim, houve um alarme muito grande no ano de 2018, foi o ano passado que começou essa questão de surto de sarampo, enfim. Aí houve aquelas filas em posto para se vacinar, e assim, por isso que é importante a gente conscientizar, seguir o calendário vacinal, porque a criança, tinha criança lá que estava com 2, 3 anos de idade, que devia ser vacinado com 1 ano e não foi vacinado. Às vezes a mãe, por displicência, não levou para vacinar. Existem muitas coisas que levam à não vacinação, não é só o medo. Às vezes a displicência da mãe mesmo, a mãe esquece de vacinar. Né? Às vezes a mãe leva na consulta do dia a dia, só que o médico não tem o cuidado de pegar o calendário vacinal da criança para olhar se está tudo em dia. E a mãe também às vezes não tem obrigação de saber aquilo, né? Assim, é muito importante essa relação ali da equipe de saúde, médico enfermeiro em si, também, né? Com o paciente para fazer essas orientações de forma fidedignas e mostrar para o paciente que tem que seguir aquilo ali, que é um método de prevenção, né? É importante para a saúde da população em si. Você comentou a respeito das mães, né, que elas não estão, da displicência das mães, mas a responsabilidade também é dos pais, né? E acho interessante a gente citar que a rotina das famílias mudou muito, né? Hoje a mãe também está no mercado de trabalho, então às vezes ela não tem tanto tempo para levar a criança ao médico ou levar para vacinar, e eu acho que pode haver essa troca e o pai também ajudar nisso, né? E você falou que o sarampo é altamente transmissível, Diogo. Qual que é a forma de transmissão do sarampo e existe tratamento? Porque a vacina é a preventiva, né? A forma preventiva. Na verdade, o sarampo em si, ela é uma doença que a transmissibilidade é de contato direto, né? Normalmente com gotícula de saliva, essas coisas, né? A doença é viral. Ela precisa de contato para ser transmitida, né? Assim, e normalmente as doenças virais são doenças autolimitadas, que ela tem um período de desenvolvimento da doença, de sintomas, e aonde a gente desenvolve a imunidade também ali, né? Teoricamente, se você tem a doença, você sara dela, você desenvolve imunidade para ela.
Mas, assim, meramente o tratamento é suporte clínico sintomático, né? E, assim, obviamente existem casos graves, existem casos de óbitos relacionados ao sarampo. Por isso que é muito importante, né? Assim, se você tem uma doença que ela pode causar um óbito, ela pode levar a criança a um óbito, se existem formas de prevenção através da vacina, por que não vacinar? Exatamente. Você acabou de dizer da questão do óbito. O sarampo é uma doença grave que pode deixar sequelas, no caso? Sim, obviamente, ela pode deixar sequela a nível cardiológico, né? Ela pode a nível neurológico, a nível de visão, assim, na forma geral, ela pode ter, sim, consequências desde simples a não ter consequências também, né? A gente desenvolver cura da doença sem nenhuma complicação, como ter complicações graves também oriundas da doença, né? A gente comentou que está tendo um surto em São Paulo, né, e também em outros estados do país, Rio, Bahia, Minas Gerais também já registrou alguns casos. E em São Paulo, especificamente, está tendo uma campanha de vacinação, mas mesmo assim a adesão está sendo baixa. Nós já comentamos ao longo do programa alguns fatores que estão levando a isso, mas por que você acha que mesmo com os casos da doença aparecendo, a Secretaria de Saúde Estadual está fazendo a campanha e as pessoas ainda assim não estão indo se vacinar? Chega a ser até surreal. Na verdade, eu acredito que seja por essas falsas notícias mesmo, né? Existem mães que acreditam fielmente que às vezes a vacina vai provocar doença na criança, né? Mas é muito importante a gente enfatizar. Existem também campanhas, em casos de surtos, Tassiano, que mudam um pouquinho o calendário. Por exemplo, existem crianças, foi vacinada, tem um reforço já, mas se, por exemplo, tem mais de um ano que foi vacinada, em caso de surto tem que vacinar novamente. Entendeu? A mãe às vezes não associa, não, meu filho já está vacinado, por mais que tem surto, já está vacinado, não vou vacinar. Muda um pouquinho o critério de seleção para vacinação em caso de surto. Que nem quando a gente teve a febre amarela. É comprovado que com a vacina de febre amarela dá imunidade, mas em caso de surto teve que vacinar novamente, todo mundo. Entendeu? Muda um pouquinho. É importante a gente conscientizar, né? Por mais que exista isso, não está tendo adesão suficiente, então aí que aparece a função do profissional de saúde, da agente comunitário de saúde, está fazendo o quê? A orientação certa, né? Não é só funcionar com o Dr. Google lá para a população em si. Por exemplo, fazer a busca ativa. Não, seu filho não vacinou, Tassiano, ele está dentro do público-alvo, por que você não vacinou? É importante você vacinar. Vamos vacinar, vamos marcar o dia de vacinação, fazer as campanhas, os dias D de vacinação, isso ocorre muito e isso tem ajudado e contribuído muito positivamente. Mas é a partir desse pressuposto aí de estar orientando a população em si mesmo da importância de estar se realizando de forma eficaz a vacinação. Já que a gente está falando sobre os mitos que envolvem a vacinação, a gente vai ver um pouquinho sobre esse assunto e outros também agora no Conexão Saúde. Está na hora do Conexão Saúde desta semana e parece que é difícil falar sobre vacinação sem se lembrar de fake news, né? Isso é tão sério que o movimento antivacina, muitas vezes alimentado por essas notícias falsas, foi considerado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um dos 10 maiores riscos à saúde global em 2019. Nesta lista estão incluídos vírus mortais, como o ebola e até doenças não transmissíveis, como o câncer e as doenças do coração. A OMS acredita que as pessoas que não se imunizam e também não vacinam os filhos estão causando um problema de saúde pública e podem colocar em risco não só a própria vida, mas também a vida de toda a população. Essa realidade se confirma quando a gente abre qualquer navegador na internet e pesquisa por vacina. Os resultados não são apenas sobre as características ou campanhas de vacinação. Existem muitas discussões sobre os possíveis efeitos colaterais da imunização. Mas, sem dúvida, a informação correta é a melhor vacina que existe para combater os boatos e essas notícias falsas que circulam muitas vezes aí nas redes sociais. Por isso, eu vou te indicar o site do Ministério da Saúde.
porque a plataforma, além de ser informativa, tem um espaço dedicado para analisar notícias que você encontra, que você recebe na internet. O endereço do site é www.saude.gov.br. Aí é só você procurar pela aba Saúde Sem Fake News. Lá eles disponibilizam um número de WhatsApp para você enviar mensagens com imagens e textos para confirmar se aquilo é verdade ou não. Então, antes de sair compartilhando uma informação duvidosa nas redes sociais, dá uma conferida se essa fonte é realmente confiável e se aquela notícia é verdadeira. Você pode ajudar muita gente fazendo isso. O número de combate ao fake news é 61 99289 4640. No site do Ministério da Saúde, você também encontra o calendário vacinal completo para se atualizar. Apesar dessa onda de notícias falsas, a boa expectativa é que o estudo na área de imunização é intenso. Inclusive, existe uma grande novidade que o Brasil está vivendo. Depois de 15 anos de muita pesquisa, a vacina contra o HIV está em fase de testes clínicos em 8 países da América e da Europa. É um grande avanço e o Brasil está nessa lista. E aqui ainda existem 9 centros de estudos dessa pesquisa. Ainda este ano, as vacinas vão ser aplicadas em caráter experimental. Esse avanço deve ser comemorado, assim como outras conquistas de imunização que já existem. Para se ter uma ideia, em 17 anos, a vacina contra o sarampo, por exemplo, salvou mais de 20 milhões de pessoas. Mas quando nós estávamos a ponto de erradicar o sarampo no mundo, ele acabou voltando. E a Organização Mundial da Saúde relaciona a volta da doença com a falta de consciência da importância da vacinação. Então fique atento, não deixe de se vacinar por causa de boatos. Sua saúde em primeiro lugar. Um abraço e até a próxima. Valeu, Bia, e eu vou te contar uma coisa, eu tenho meu cartão de vacinação desde quando eu era pequenininha, tem muito tempo, né, Diogo? Eu acho que as pessoas não dão tanta importância ao cartão de vacinação como deveriam dar, que na verdade é um documento, né? Existem, inclusive, Tassiane, em alguns casos da vida, por exemplo, eu sou médico, sou profissional de saúde, existem inúmeros locais que eu trabalho que é exigido o calendário vacinal, né? Ele está ali atualizado, essas coisas, e realmente tem que ser, né? Porque existem inúmeras doenças ali, por exemplo, que são problemas de saúde pública, Sim. que nem assim, hepatite B, né? Assim, que é uma doença viral que é altamente transmissível, né? Assim, e é importante todos nós manter o calendário vacinal em dia. E se eu perdi o meu cartão de vacinação, o que eu faço? Normalmente existem cartão espelhos, por exemplo, na unidade básica de saúde que eu frequentava. O que é isso? Toda vez que eu vacinei, fica ali memorizado num arquivo quais as vacinas que eu já tive. Mas assim, em todo caso, se não existe, é fazer a vacinação novamente. Obviamente, se você tomar uma vacina, você não vai desenvolver a doença por causa daquilo. Por exemplo, não, eu não tenho nenhuma comprovação que eu tomei febre amarela. Eu não sei, se eu não me engano, eu tomei 5 anos atrás. Não sabe, vão vacinar. Você vai vacinar novamente, vai fazer um novo cartão de vacina. Então, é possível isso, né? Se eu não sei que eu tomei, se eu não me lembro, na verdade, né? Se eu tomei determinada vacina, principalmente agora com essa questão do surto de sarampo, a gente está vendo em outros países também, né? Na Europa, na Venezuela. Isso me levantou uma dúvida. Se eu vou viajar, eu também preciso fazer a vacinação, Diogo, se eu lembro ou se eu não lembro, como que ficaria essa questão? A vacinação em si, na verdade, ela existe, que é preconizada em todo país. Cada país tem um calendário vacinal. Mas existem, por exemplo, nos Estados Unidos não tem febre amarela. Mas para você ir para lá, você tem que ter o calendário, ter o certificado de que você foi vacinado para a febre amarela. Alguns países exigem isso, a comprovação que você é vacinado, às vezes que você é oriundo de um país que tem aquela doença. Então, o ideal é vacinar e seguir a regra do país aonde você está indo. Com certeza. Diogo, muito obrigada, adoro falar sobre esse assunto, eu sou suspeita, né? Mas é muito importante também e está muito em alta agora, principalmente com essa questão do surto de sarampo em São Paulo. E a gente tem que desmistificar essas informações erradas aí, que são muitas informações erradas, incompletas na internet, né? Com certeza, né? É muito importante a orientação, né? E assim, e qualquer dúvida que o paciente tenha, procure quem realmente pode fornecer aquela informação fidedigna, que é o profissional de saúde.
né? O médico, o enfermeiro, seja quem for. Obrigada pela sua participação no Saúde em Dia. Você que está em casa, não deixe de curtir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube. Semana que vem tem mais.